Fala galerinha, aqui quem fala é o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+. E hoje eu trouxe para você a segunda aula do projeto UERJ. É isso aí, galerinha. Hoje nós falaremos de sequência. Cara, um assunto que aparece com muita frequência na UERJ, beleza? Bom, primeiro, a ideia de sequência é quando eu tenho vários números que obedecem a uma certa lei, né? Então, por exemplo, sequências que a gente precisa saber para uma prova. Por exemplo, a sequência dos números quadrados. Como assim, tio? Por exemplo, se eu escrevo o número 1, o número 4, o número 9, o número 16 e assim por diante, esses números são considerados números quadrados. Por qual motivo? Porque eles formam quadradinhos. Olha só, segue aqui a ideia, ó. 1, o 4, o 9, ó. Olha a estrutura. Finge que tá bonitinho. O 16, olha lá. E assim por diante. Se você observar, esses carinhas formam, isso aqui é um quadradinho de lado 1 por 1, que vem da ideia do 1 ao quadrado. Aqui, um quadradinho de lado 2 por 2, que vem a ideia do 2 ao quadrado. Aqui, do 3 por 3, então a ideia do 3 ao quadrado. Aqui, do 4 por 4, que tem a ideia do 4 ao quadrado, que é o 16, e assim por diante. Beleza? Então, de uma maneira geral, quando eu falo dos números quadrados, eu estou falando da forma n ao quadrado, né? Imagina um quadrado aqui qualquer, que o lado valha n e n. Isso vai gerar a quantidade de quadradinhos aqui. Fechou? Além disso, eu também tenho a sequência dos números triangulares. É uma outra sequência muito importante. Então, números triangulares. E quando eu falo desses carinhas, são números que formam triângulos. Basicamente seria 1, depois o 3, o 6, o 10, e isso continua. Como é que eu posso olhar a estrutura dele? Ó, 1, depois 1 com 2, depois 1 com 2 com 3. Se liga que eu vou sempre acrescentando uma base, uma unidade maior do que o de cima. Ó, o próximo. 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Então aqui eu formei um triângulozinho, aqui também, ó, aqui também, aqui também. Fechou? Detalhe, essa representação dos números triangulares poderia aparecer assim pra gente, ó. Eu já vi isso em prova. 1, aí depois o 3 assim, ó. Depois o 6. Calma aí. Ó. E assim por diante. E aí eu quero que você tome cuidado. Você fala assim, tio, cadê o 1, o 2 e o 3 em cada situação? Olha aqui. Aqui é o 1, aqui 1 e aqui o 2, ó. Aqui o 1, o 2 e o 3, tá vendo? Eles estão na diagonal, beleza? E isso seria a sequência dos números triangulares. A forma geral dos números triangulares vai ser dada por n ao quadrado mais n sobre 2. Fechou? Outra sequência que é muito importante é a sequência de Fibonacci. Basicamente, a sequência de Fibonacci, ela é formada, começa sempre do 1 e 1, e a partir daqui, todo número é a soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, o terceiro número seria a soma dos dois que eu já escrevi. Então, seria 1 mais 1, que é 2. O próximo termo, o próximo número, é a soma dos dois anteriores, ou seja, 1 com 2,
seria o 3. O próximo carinha é a soma do 2 com 3, sempre dos dois que eu já escrevi. Então, aqui seria 5. O próximo seria 3 mais 5, que é o 8, e assim por diante. Então, uma outra sequência muito importante que a gente precisa saber, a gente precisa conhecer, ok? Então, essas 3 sequências são sequências legais para cair em prova. Porém, quando a gente fala em sequência, não tem jeito. Eu preciso trabalhar com a ideia de PA e PG. Não tem saída. Progressão aritmética e progressão geométrica. A ideia da progressão aritmética é a gente somando sempre para cada elemento ou subtraindo um valor constante. Então, aritmético vem dessa ideia de soma e subtração. Quando eu me refiro à progressão geométrica, para cada elemento eu vou multiplicando ou dividindo um valor constante. Então, por exemplo, se eu estou me referindo a uma PA, vou botar um exemplo aqui bem simples. 2, 4, 6, 8. Isso é uma PA. Já na PG, eu passo a ter 2, 4, 8, 16. Por quê, queridos? Porque aqui, se você observar, daqui para cá eu estou somando 2 unidades, sempre somando 2 unidades. Fechou? Na PG, eu estou sempre multiplicando. Então, estou sempre multiplicando de 2 em 2. Então, uma ideia de soma e subtração, a PG, multiplicação e divisão. Até aqui, tudo bem? Beleza, vamos lá, desiste não. Vale observar que, por exemplo, nessa PA e PG que eu escrevi, os elementos seriam os seguintes. O A1 significa o primeiro elemento vale 2, o A2 vale 4, o A3 vale 6 e o A4 vale 8. Além disso, eu tenho a razão. A razão é esse valor que eu estou adicionando para cada situaçãozinha, então vale 2. Aqui na PG, eu também tenho o primeiro termo, o segundo, o terceiro e o quarto. E a razão eu passo a chamar de quê? Para diferenciar da PA. Então, eu teria 2, 4, 8, 16 e a razão vale 2. Fechou? Beleza. Como é que eu faço para descobrir essa razão na PA e na PG? A razão na PA, vou botar aqui, razão. Na PA e na PG, vamos botar razão aqui também. Vamos botar aqui um Q e aqui um R. A razão na PA, basta eu pensar que é sempre um termo qualquer menos o anterior. Então, seria A2 menos A1, A3 menos A2, e isso permanecendo assim, é um termo qualquer AN menos o anterior, que é AN menos 1. Então, é só subtrair um termo do anterior. Na PG, eu também tenho essa ideia, só que eu passo a pegar o segundo e dividir pelo primeiro. O terceiro dividido pelo segundo. Se eu mantenho essa ideia, a razão seria um termo qualquer dividido pelo anterior. AN dividido por AN menos 1. Daqui já surge uma propriedade muito poderosa, que diz que o termo do meio é a média aritmética dos equidistantes, quando eu me refiro a PA. Como assim, tio Fábio? Veja bem, vamos supor naquela PA bem simples que eu coloquei ali para vocês, naquele exemplo. Vê se vocês conseguem enxergar isso aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Se eu pegar, por exemplo, os 3 primeiros, tu consegue enxergar que o 4 é a soma do primeiro com o terceiro dividido por 2. Aqui, ó. 2 mais 6, 8. Dividido por 2, 4. Então, quando eu tenho 5 termos, quantos termos você quiser, mas basicamente tem que ter um central e 2 termos que estão à mesma distância. Por exemplo, se eu pego aqui o do meio, ó, o do meio é o 6. O 6 é igual o primeiro
que é o 2, somado com o último, que é 10, dividido por 2. Por quê? Porque o 2 está à mesma distância do 6 do que o 10. Olha lá. Fechou? Então, essa propriedade é muito interessante para resolver exercício de PA. Na PG, eu passo a ter que o termo central, o A2 no caso, é a média geométrica dos equidistantes, que é a raiz quadrada do produto deles. Tio, mostra com exemplo? Tá bom, olha aqui. Se eu pego aquele exemplo lá que eu tinha colocado, 2, 4, 8, 16, olha lá. Vamos pegar, por exemplo, os 3 do meio aqui, ó. Vê só comigo. O do meio é a raiz, peraí, é a raiz de 2 vezes 8. Vê se não dá certinho. O 4 é raiz de 16. Raiz de 16 é 4. Fechou? Se você pensar um pouco maior, vamos botar o próximo termo aqui. Aqui seria 32 o próximo, né? Porque 2, 4, 8, 16, 32. Se você pegar os 3 últimos, a propriedade ela vai funcionar também, ó. Pega os 3 últimos aqui. O do meio, que é o 16, seria a raiz de 8 vezes 32. Ou seja, 16 é a raiz quadrada de 256. Dá certinho essa propriedade. Então, basta que você tenha um central e 2 termos que estejam à mesma distância. Na progressão aritmética, a gente faz a média aritmética. Na progressão geométrica, faz a média geométrica. Ok? Vamos lá. Bom, então agora a gente vai falar do termo geral. Então, agora o assunto é termo geral, né? Como eu descubro um elemento da PA ou da PG? Termo geral. Então, nós temos que na PA, o termo geral é dado por AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Na PG, nós temos que AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tio Fábio, como assim? Vamos supor que você esteja naquela PA que eu tinha colocado de exemplo. 2, 4, 6, 8, pontinho, pontinho. E eu peço para você calcular o A11. Quem é o A11? Você vai fazer o que eu chamo de fatoração. A11 é igual a A1 mais 10R. Fechou? E você já consegue enxergar que nessa PA você tem que o A11 seria o A1, que é 2, somado com 10 vezes a razão, que é 2 também. Então, o A11 seria, primeiro, a multiplicação, para não tomar uma moca, 2 mais 20, o A11 seria 22. Ok? Você conseguiu descobrir. Eu costumo dizer que na PA, vocês têm que ter uma maldadezinha de enxergar o seguinte. Quando eu faço a pergunta, por exemplo, quem calcule o A32, calcula o A74, calcula o A120. A dica que eu dou para vocês é a seguinte, ela segue muito o padrão dessa formulazinha aqui. Vê se você consegue enxergar. Aqui está dizendo para gente que um termo qualquer é sempre o primeiro termo somado com o elemento que está aqui, ó, a posição dele, menos uma unidade, vezes a razão. Traduz isso para mim, tio Fábio. Por exemplo, A32 vai ser A1 mais... Se aqui está escrito 32, eu coloco 31R. É isso que está sendo dito naquela fórmula. Aqui, A74, eu estou falando que vai ser A1 mais... Aqui não é 74? Então, eu pego 73R. Essa é a maldade. Aqui não é 120? Eu quero saber quem é o cara que ocupa a posição 120. Então, vai ser A1 mais... Se eu estou pedindo 120, eu escrevo 119R. Isso que vocês estão vendo é essa formulazinha aqui do termo geral. Ok? Na PG vai funcionar da mesma maneira. O problema é que a PG acaba parecendo potência e as contas ficam feias. Por exemplo, se eu peço para você calcular naquela PG 2, 4, 8, 16 e assim por diante. E eu peço que você calcule o mesmo elemento, A11.
Na PG, você vai escrever que o A11 é A1 vezes Q elevado a 10. Então, ficaria que o A11 vai ser o A1, que é 2, a razão, que é 2, elevado à 10ª potência. Como esse 2 tem expoente 1, aqui é uma multiplicação de mesma base. Então, a gente repete a base e soma os expoentes. Está respondido o teu A11. Agora, na PG, como eu faço essa decomposição? Por exemplo, o A32, como é que eu iria escrever? Seria A1 vezes Q elevado a 31. Percebe a diferença de um para o outro, queridos? Ó, na PA, o A32 é A1 somado, que eu estou na aritmética, 31R, anterior ao 32. Na PG, o A32 seria A1, muda a soma pela multiplicação, e aqui na 32, ele vai para o expoente. Ah, tio Fábio danadinho, então o A74 seria A1 vezes Q elevado a quanto? Fala pro tio. 73. Fechou? É isso que eu quero que você entenda do termo geral, tanto da PA quanto da PG. Ok? E para terminar, tem as somas. Quando a gente se refere à soma da PA, a soma é uma soma finita, que tem a fórmula assim, Sn é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Esse A1, vamos dar uma expandida aqui. Isso é a soma de N termos, que eu não sei se eu quero o S10, o S20, a soma de 10, a soma de 20, não sei qual é a pergunta. O A1 é o primeiro termo, a N é o último termo dessa sequência e o N é a quantidade de termos. Então, preste atenção, vamos supor que eu te peça, calcula a soma dos 10 primeiros, você vai calcular o S10. Então, seria o primeiro mais o 10º vezes 10 sobre 2, ok? Ah, calculo S30. S30, A1 mais A30 vezes 30 sobre 2. Dica do tio Fábio, às vezes a questão não te fornece o 10º termo ou o 30º termo. Você tem que calcular quem é o 10º termo, quem é o 30º termo, usando o termo geral. Então, pode ser que você tenha que fazer uma misturebinha de fórmulas. Tudo bem? Bom, quando eu falo de PG, aí existe a soma finita na PG. Isso aqui é PA. Na PG, na progressão geométrica, eu tenho a soma finita, que tem esse palavrão aqui. Vamos lá. A1, que multiplica Q elevado N menos 1, Q menos 1. Olha lá. Soma de PG finita. Segue o padrão. Por exemplo, se eu quero S10. Se eu quero calcular S10 da PG, eu estou limitando essa PG, então ficaria assim, ó. A1 vezes a razão elevado a 10 menos 1, dividido pela razão menos 1. Ok? Então, não tem muita diferença. E temos também a soma infinita. Quando a gente se refere à soma de PG infinita, a fórmula passa a ser A1 sobre 1 menos Q. Só que tem um detalhe, essa razão ela tem que variar de menos 1 até 1. Ok? Então, a gente pode ter uma soma na PG finita e uma soma infinita. E aí eu tenho essa formulazinha para a soma infinita, sendo que existe uma condição para que isso aconteça. A razão tem que variar de menos 1 a 1. Fechou? Pessoal, nós vimos então na aula de hoje tudo sobre sequência. As principais sequências, que seria a sequência dos números quadrados, números triangulares, sequência de Fibonacci. Vimos também todas as relações que a gente utiliza em progressão aritmética, a famosa PA e a PG, né? Essa seria a primeira parte da nossa aula, da aula 2. A segunda parte da aula 2 vão ser os exercícios com as questões que caíram nas últimas provas da UERJ, no exame de qualificação. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Valeu, galerinha!